Olá pessoal, que Deus em Cristo fortaleça grandemente ao seu coração. Estamos aqui juntos mais uma vez. Eu quero que você guarde em seu coração com toda a sua força, com a sua fé, a sua firmeza, esse propósito que nós temos daqui até dezembro, reunidos aqui nesse canal, ministrando a mente, o coração, o espírito de quem se aproxima do Senhor nessa disposição. Espero que você esteja seguro disso e quero dizer para você o seguinte: o Senhor Deus de Israel, Ele opera de uma forma impressionante. Ele diz em sua palavra, e você vai ler comigo agora, vamos relembrar, preste atenção. Salmo 113, versículo 7. Levanta o pobre do pó. Eu quero que você preste atenção, dê uma parada aí e medita isso. O que significa isso? E do monturo levanta o necessitado. Olha para o mundo e veja se isso está acontecendo com qualquer pessoa. Olha para o mundo e veja o volume imenso de pessoas no monturo, no pó, no lixo, na vergonha, no desprezo, na dívida, no esquecimento. Isso é muito importante. Isso não é para deixar a pessoa desalentada, é para abrir os olhos. Porque preste atenção, para quem o Senhor Deus está disponível? Quantas pessoas talentosas desperdiçando seus talentos, seus dons, sua vocação e todos os recursos que têm para ter uma vida de qualidade, mas não consegue. E por que eu estou falando isso?
que preste atenção nisso aqui que você vai ouvir. Mesmo um talento extraordinário, se não estiver sendo exibido no lugar certo, se esse talento extraordinário for exibido no lugar errado, o que é que vai acontecer? Ele não brilha. E o Senhor nosso Deus, Ele sabe que existem lugares e para você chegar, não depende somente do seu esforço e do seu desempenho. É necessário, porque isso faz parte do processo. Mas dê uma olhada e veja o volume imenso de pessoas que se esforçam e têm um alto nível de desempenho, mas não conseguem, porque existe uma força sistêmica. Existe uma força que está impedindo as pessoas de ter a qualidade de vida que merecem como resultado dos seus esforços. E a pergunta a ser feita agora é o seguinte: onde fica esta promessa? Ele levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Isso nos faz lembrar o que está registrado em Provérbios, capítulo 22, 29. Essa é a parte do homem. Isso é o que o homem pode fazer por si mesmo. Preste atenção. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto. Não entre a plebe. Em outras palavras, isso aqui não é uma palavra de desprezo para pessoas que estão no andar de baixo. São pessoas que não têm capacidade, potencial de projetar, que muitas vezes não têm o conhecimento para retribuir a valorização que o perito merece. A pessoa muitas vezes não tem conhecimento e não tem recursos para isto. Não é uma questão de desprezo a quem não pode dar aquela contribuição. É uma questão de consciência. Tem pessoas limitadas que não têm capacidade de promover você, de abrir espaço, de colaborar para que você alcance um propósito, um objetivo. Está vendo? Nem porque a pessoa não quer, porque não pode. E existem aqueles que não têm conhecimento. Isso faz lembrar a história daquele violonista, um violonista de altíssima categoria, tocando em um metrô, um violino, não sei quantos $1.000. Ele passou o dia tocando e recebeu $20. E ficou ali 3 ou 4 pessoas assistindo. Naquela mesma noite, ele saiu daqui, passou o dia, à noite foi tocar em um local onde as pessoas conhecem, sabem apreciar a qualidade do que estava ali. Ele foi ovacionado. Aquilo foi algo incrível. Foi uma coisa fantástica. Por quê? Porque ele estava diante das pessoas certas e no lugar certo. É isso que o Senhor nosso Deus está falando aqui. É isso que ele diz. Quando ele fala que levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, está sentado com pessoas que entendem e têm capacidade de colaborar para que você avance nesse propósito. Pessoas que têm conhecimento e condições. Agora, para isso você primeiro precisa ser um perito no que faz. Proporcionar qualidade. A qualidade no mais alto nível que você for capaz. Fazer a sua parte. E para que Deus faça parte dele, agora aí precisa de uma aliança com ele. Por isso que quando você olha para o mundo, você não vê este benefício a favor de tantas pessoas. Muitos chegam porque deram sorte, porque uniu o seu desempenho a oportunidades. O indivíduo foi encaixado ali. Por isso que o Chico Anísio disse que sucesso é acidente de percurso. Por que ele falou isso? É muito difícil, mas acontece.
Mas quando você conta com a bênção de Deus, com a orientação de Deus, quando existe uma aliança com Deus, é certo. E é isso que o Espírito Santo quer que você ponha em sua mente. É certo. Então dê o seu melhor no lugar certo. E mostre o seu trabalho para as pessoas certas. Você, sozinho, pode não conseguir estar nesse lugar. Mas agora aí onde vem Deus, onde Ele diz, e Ele faz você assentar entre os príncipes, com os príncipes do seu povo. Em outras palavras, com os príncipes, dentre aqueles que fazem o que você faz, com os príncipes que entendem do seu povo, está falando de familiaridade, entende, reconhece e sabe que o que está ali é o que há de melhor. Isso faz lembrar também aquela outra história do garoto que recebeu a instrução do pai, e o pai deu para ele uma pedra preciosa, e ele disse, você vai apresentar essa pedra em 3 lugares, você vai apresentar numa feira livre, no antiquário, e depois você vai levar a um local onde faz avaliação de pedras preciosas. Você vai nesses 3 lugares e veja qual é a reação. A questão é que não diga nada. Quando o pessoal perguntar o preço, você só faz isso. Apresenta assim os 3 dedos. O garoto foi. Passou o dia na feira livre, poucas pessoas passavam, olhavam com desprezo e davam uma olhada. Quanto custa ele? Aí o pessoal, R$3. Passou outro, quanto custa? 30. Ficava nessa média. Levou para um antiquário. Chegou lá, poxa, que bacana. Vamos pagar aqui para você R$40. Você apontou assim, deve ser uns 30, eu vou dar 40 para ficar, porque eu achei muito bonita essa peça. Ele saiu dali e foi para um especialista. Chegou ele lá, ele levou a pedra e mostrou. Eles tomaram um susto, porque o pai do menino estava guardando aquilo por muito tempo, seus tesouros, e ele perguntou logo de onde vinha e fez a proposta de 3 milhões. Por quê? Porque sabia com o que estava lidando. Agora você entende porque Deus diz em sua palavra, olhai para a rocha de onde fostes cavado. Olhai para a rocha de onde fostes cavado, garimpado. Você é uma pedra de garimpo. Abraão foi. Davi foi achado por Deus. Ele usa essa expressão. Existem pessoas que são especiais. Por quê? Porque são extraordinárias. E Deus sabe que são pessoas que têm sensibilidade para ouvir a sua voz e têm capacidade que desenvolveu com a experiência. Davi teve uma capacidade e desenvolveu com a experiência enquanto estava no deserto com Deus. Ele venceu um leão, venceu uma ursa. Ele estava totalmente habilitado para vencer um gigante. Então Davi foi um achado porque ele tem a sensibilidade, era um sujeito que estava disposto a honrar a Deus e era uma pessoa que também tinha todos os recursos para levar adiante um projeto de Deus sob a orientação dele. Ele não era qualquer pessoa. E repito, quando se usa essa expressão qualquer pessoa, não é uma expressão de desprezo a pessoas que não desenvolveram potencialidades, capacidades e condições, conhecimento. Porque tudo isso você pode desenvolver. A questão é uma questão mesmo de limitação e você não pode mais viver limitado. Então você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a sua. Nesse espírito de aliança com Deus, nesse momento que nós estamos nos reunindo agora para invocar a presença do Todo-Poderoso, para que você, nesse momento, daqui até dezembro, nós vamos invocar a presença de Deus, para que potencialidades, força, capacidade, ânimo, discernimento, um espírito entre em você, aquele espírito que Deus derramou sobre Eliabe, aquele homem que era um perito no que fazia, mas o Espírito do Senhor ungiu aquele rapaz e ele fez tudo no mais alto nível de qualidade para a tenda do Senhor, para o tabernáculo. Você vai ver isso lá. Na experiência está aí a referência para você dar uma olhada. Leia e medita nisso. Porque o Espírito do Senhor vem sobre nós e nos transforma em outro homem. O nosso desempenho aumenta.
A nossa capacidade de produzir coisas de qualidade aumenta. Então eu quero que você saiba que isso existe, que o Espírito de Deus está contigo, que Ele está dizendo: vês um homem perito na sua obra, perante rei será posto e não entre a plebe. E é uma coisa que você vai desenvolver com a ajuda do Espírito de Deus. Então mesmo um talento extraordinário, se não estiver sendo exibido no lugar certo, esse talento não vai brilhar, essa pessoa não vai brilhar. Então não tente conquistar a admiração e a atenção de pessoas que não têm essa capacidade. Faça seu trabalho sem se humilhar, mas também não desperdice energia, não desperdice força, não desperdice, porque isso não é uma questão de arrogância, é de sabedoria. E trate a todos com amor, respeito e dignidade. Mesmo os que não têm capacidade de avaliar a capacidade, o desenvolvimento, a condição, a qualidade, o valor do que você oferece. Não importa. Trata todos no mesmo espírito, mas sabendo que existem lugares, existem pessoas altamente limitadas e não vai ter condições de lhe dar o apoio que você precisa para chegar onde merece. Agora preste atenção, isso é uma obra de Deus. Quando você faz uma aliança com Ele, essa aliança você vai fazer. Sexta-feira eu quero orar por você, nós vamos juntos ali no mesmo espírito, buscar a presença do Senhor, vamos ungir as nossas mãos, apresentar diante do Deus Todo-Poderoso o nosso destino, a nossa vida, os nossos talentos, os nossos dons e fazer uma aliança com Deus ou renovar essa aliança com Deus. Caso seja necessário, se você está precisando renovar, mas você vai partir para cima, honrando o Senhor com o que há de melhor sobre todos os aspectos, honrando as pessoas que precisam do seu trabalho em todos os aspectos, mostrando o mais alto nível de qualidade do que você é capaz de fazer. Tá bom? Sexta-feira, 19 horas, eu quero você lá em Atos. Corpo, alma e espírito. Não pode porque está trabalhando, está estudando, está na faculdade, está fazendo algo que não tem mesmo como comparecer, então você vai no domingo às 18 horas. Nós vamos todos naquela oração congregacional, ungir as nossas mãos com a mirra e vamos apresentar diante de Deus o nosso destino, para que a bênção dele venha sobre nós e a qualidade do que estamos oferecendo ao mundo aumente. Você precisa avançar, crescer, produzir, conquistar com a bênção de Deus o que você merece. Porque isso não tem nenhum problema, não é nenhum pecado. Pecado quer dizer errar o alvo. Você não pode errar o alvo da sua vida. Você peca quando trai a sua consciência, quando você não ama a si mesmo, quando você desvaloriza o trabalho que você está fazendo e quando você desperdiça recursos que, infelizmente, são recursos que podiam ser bem aproveitados por você e a favor dos homens, das pessoas que precisam do seu trabalho, que precisa ter a sua vida enriquecida como resultado dos seus dons, do seu talento, da sua vocação. Tá bem? Então segura aí, volte a mão para cá, para a tela, principalmente aqueles que receberam a mirra no domingo, você que está com as suas mãos ungidas, olha para cá, apresenta e vamos invocar a presença do Senhor. Pai querido e santo, nós te apresentamos a tua força, apresentamos agora ao teu povo a capacidade que o Senhor tem de derramar sobre estas vidas a força, a honra, a virtude, a porta aberta, o espírito do desenvolvimento, da produtividade, da multiplicação. Aqueles que estão empancados, emperrados, impedidos de levar adiante o seu projeto, o seu propósito, a sua vida. Aqueles que não conseguem sair do lugar, que estão patinando eternamente ao mesmo ponto. O Senhor é o Deus que diz em tua palavra que ergue do pó e desde o monturo levanta o necessitado. A questão, meu Pai, é que nós olhamos para o mundo e vemos muitas pessoas nesta condição e não acontece nada. Mas o Senhor, nesta noite, está selecionando homens e mulheres, pessoas que estão comigo aqui nesse espírito, invocando a tua presença, na certeza da tua fidelidade, na certeza de que o Senhor está recebendo a sua presença, as suas ofertas, a qualidade do seu serviço, o seu desempenho diante de ti. E é por essa razão que eu te peço,
unge esta cabeça, unge estas mãos e derrama agora sobre esta vida a unção do desenvolvimento, da leveza, do desempenho e que eles possam ser produtivos e comecem, ó Deus amado, a acontecer. Abre porta para esta vida e mostra para ela que o que o Senhor diz em Tua palavra não passou. Os homens que tiveram experiências contigo nesse aspecto passaram, mas o Senhor está aqui, é o mesmo e será eternamente. Então ajuda agora os peritos em sua obra para que eles não sejam tratados com desprezo depois de tanto esforço, para que os seus trabalhos não sejam desperdiçados, para que eles estejam entre os que têm capacidade de remunerá-los adequadamente, para que eles sejam pessoas bem-sucedidas e possam garantir essa riqueza, essa virtude, essa vitória aos seus parentes, amigos, irmãos, a sua vida e a todos que tiverem o privilégio de conhecê-lo. Senhor Deus, eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Espero que você esteja firme e seguro e sexta-feira quero você ali comigo nesse espírito. Não fique em casa, não acompanhe somente pela internet. Você pode comparecer, faça isso e se levante. Não fica aí prostrado não, porque chegou a hora, temos daqui até dezembro para a gente ver algo grande e poderoso acontecendo em sua vida, porque eu sei que você merece. Eu estou falando aqui para pessoas que se esforça, que tem um desempenho incrível, mas fica patinando, meu amigo, e nós vamos, e você vai ver, nós vamos alcançar essa virtude, esta bênção sobre você, tá bom? Fica com Deus, paz de espírito, sossego, contentamento, que a satisfação disto está a caminho, tá certo? Beijo grande, seu amigo, fica com Deus, paz, boa noite.